Nesse país não basta soltar o criminoso, precisa devolver os bens para ele também. Foi isso que decidiu recentemente o STJ, a segunda das cortes mais altas na hierarquia do Poder Judiciário brasileiro. A gente já falou sobre isso, mas imaginávamos que poderia haver algum tipo de recurso, algum tipo de mão na consciência dos ministros, né, de não tomar uma medida esdrúxula dessa que não tem o menor cabimento. Devolver os bens para o criminoso que está solto por decisão do Supremo Tribunal Federal e por decisão do STJ agora. Nós não estamos falando de um juiz de primeira instância que possa ser investigado porque recebeu valores ilícitos para soltar um bandido criminoso e devolver os seus bens. Nós estamos falando daqueles que atuam no alto escalão do Poder Judiciário brasileiro, para vocês terem uma ideia, né, do momento perigoso que estamos atravessando com esse tipo de decisão. Para você que não teve acesso à informação, André do Rep é um dos bandidos mais perigosos do país, chefão do PCC, facção criminosa que atua dentro e fora de presídios em São Paulo, em todo o Brasil e agora também na América Latina e em todo o mundo. Ele tinha um helicóptero avaliado em 7 milhões de reais, esse é o valor da aeronave. Durante uma ação da polícia para prendê-lo com um mandado de prisão apenas, não tinha mandado de busca e apreensão, a polícia prendeu o André do Rep e falou, peraí, esses bens aqui não condizem com a vida do que ele declara, do que ele tem como suas atividades lícitas, porque atividade ilícita a gente sabe que condiz até muito mais do que isso. Vamos apreender esses bens para garantir, assegurar que ele possa, se condenado, pagar pelos seus erros com esses bens, nenhum tipo de venda desses produtos por parte da sua família enquanto ele estiver preso, né, para fazer dinheiro. Vamos assegurar, então, a garantia da lei penal do seu cumprimento. Vamos levar esses bens e vamos relacioná-los, então, à ficha do André do Rep. Mas a defesa recorreu e a decisão da sexta turma do STJ disse que era para devolver o helicóptero imediatamente, antes mesmo da publicação do acórdão, o que também não é nada comum e nada usual na justiça. Primeiro se publica o acórdão e depois você tem, então, a reparação daquilo que foi decidido na sentença. Essa aeronave, ela foi incorporada pela Polícia Civil. Sabe para que ela estava sendo usada? Para transplante de órgãos de pessoas que, claro, precisam daqueles órgãos para sobreviver. Na semana passada até falei no Pulo do Gato que essa aeronave tinha sido utilizada para levar um órgão para salvar a vida de uma menininha que está viva hoje porque a polícia trabalhou, porque a polícia colocou atrás das grades esse criminoso, porque a polícia apreendeu esse bem e teve uma atitude moderna de incorporar ao seu patrimônio aquilo que foi trazido com o suor do trabalho dos policiais numa investigação criminal das mais excepcionais que nós tivemos. Porque chegar um bandido como esse não é fácil, tanto é que ele está foragido desde que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Custa muito dinheiro chegar atrás dessa gente, porque eles têm, claro, dinheiro e poder para sair para lá e para cá. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, Pedro, não tinha mandado de busca e apreensão, como é que faz num caso como esse, né? Aí entra o critério objetivo do policial. Isso aqui, o policial tem um mandado de busca e apreensão. Ele chega lá e se depara com o sujeito, não vai prender o sujeito? Ele chega lá, tem um mandado de prisão, encontra um cofre com R$1 milhão dentro do cofre. Ele vai fazer o quê? Vai ficar vendo aquele cofre lá e falar, tá bom, só vim aqui para cumprir. Não pode ser uma coisa assim, tão fechada. Você precisa ter, claro, argumentos e precisa comunicar ao juiz, o juízo precisa... Essa segunda parte, ela é extremamente necessária para que não haja uma decisão e não dê margem para uma decisão como essa. Mas, de qualquer forma, me parece notório, né, que todos esses bens foram adquiridos como produto do crime. Para fechar aqui o meu comentário e fazer o nosso ouvinte pensar um pouco mais sobre o assunto, na Academia do Direito Penal se estuda muito um dispositivo que veio da Alemanha que se chama Direito Penal do Inimigo. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Se tiver interesse, eu recomendo aí que você faça uma busca sobre isso. O Direito Penal do Inimigo vem do direito alemão, como eu disse, na década de 80. Um dos maiores penalistas do da nossa contemporaneidade, o Gunther Jacobs, escreveu sobre isso, que é o seguinte: separar da sociedade aqueles
que o Estado considera como inimigo. E para mim o André do Rep é um inimigo da sociedade, por tudo que ele fez, por tudo que a polícia apurou até hoje. E aí, nesses casos, o direito penal precisa ser um pouco mais duro. Nós precisamos, de alguma forma, relativizar as garantias processuais que são dadas para criminosos perigosos como esse. É um assunto para a gente colocar. O direito brasileiro não abraça totalmente, é claro, essa teoria do direito penal do inimigo, mas em casos como esse nos faz refletir a necessidade de termos um pouco mais de rigor na punição para esses que são bandidos extremamente perigosos.